Bom dia, gente. Eu me chamo Amélia e hoje nós iremos falar sobre as estratégias de enfrentamento. Para falarmos sobre enfrentamento, não poderia deixar de falar sobre a família, que é o primeiro grupo social no qual o sujeito está inserido e no qual vive as primeiras experiências interpessoais. É um sistema intercomunicante e de relações de reciprocidade, ou seja, cada membro exerce influência sobre os outros e qualquer mudança que ocorre com um componente afetará todos os outros. Desse modo, quando um membro familiar é acometido por uma enfermidade, este sofrimento faz com que ocorram modificações na vida de todos, de ordem afetiva, econômica e social. Além disso, quando o indivíduo necessita de hospitalização, a dinâmica familiar altera-se e algumas repercussões ficam mais notáveis. A família passa, então, a conviver com a estrutura hospitalar, algo novo em sua realidade cotidiana, diante das circunstâncias de adoecimento e internação de um membro familiar. A família também se depara com dificuldades no enfrentamento da situação, assim como o paciente. Por tudo isso, a família é um elemento essencial para o qual os profissionais de saúde devem voltar a sua atenção, pois a chegada de uma doença e a consequente hospitalização de um dos seus membros ativam suas necessidades. Assim, o que pode fazer a diferença no resultado da adaptação do indivíduo é o coping, ou seja, o enfrentamento da situação. E estar em coping significa que o indivíduo está tentando superar o que está lhe causando estresse. Ao avaliar-se o coping pela perspectiva do adoecimento, esta ocasião também é considerada pelos sujeitos como um evento estressor. Logo, os indivíduos passam a desenvolver suas habilidades físicas e psicológicas, tentando gerenciar a situação. As estratégias de enfrentamento têm duas classificações: estratégias de coping centradas no problema e estratégias de coping centradas na emoção. O enfrentamento focado no problema refere-se aos esforços para administrar, alterar o problema ou melhorar o relacionamento indivíduo-meio. Tais estratégias são mais adaptativas e voltadas à realidade, indo ao encontro da fonte de estresse para removê-la ou minimizá-la. O enfrentamento focado na emoção descreve uma tentativa de substituir ou regular o impacto emocional do estresse, sendo, em geral, processo defensivo que tem o objetivo de regular a sensação física desagradável de uma situação potencialmente agressiva. O tipo de emoção descreve uma tentativa de substituir ou regular o impacto emocional do estresse, sendo, em geral, processo defensivo que tem o objetivo de regular a sensação física desagradável de uma situação potencialmente agressiva. O tipo de estratégia a ser utilizado dependerá de como a família estrutura-se diante do diagnóstico da doença, o tipo de enfermidade e dos percursos que irá confrontar perante a hospitalização de seu familiar. Assim como é difícil para o paciente lidar com a hospitalização, o acompanhante também passa por algumas dificuldades ao ter que permanecer nesse ambiente, apoiando o outro a passar por esse momento. Dessa forma, o acompanhante utiliza as estratégias que possam facilitar o processo de estar no ambiente hospitalar acompanhando algum familiar. As famílias recorrem a diferentes formas de enfrentamento. Diante da situação de crise, empregado tanto as estratégias com enfoque no problema, quanto as estratégias com enfoque emocional, que ocorrem em geral ao mesmo tempo. São várias estratégias de enfrentamento, mas hoje eu vou falar sobre as estratégias de aceitação de responsabilidade. Ao utilizar a estratégia de aceitação de responsabilidade, o sujeito aceita a realidade e engaja-se no processo de lidar com a situação estressante. Trata-se da aceitação da responsabilidade por parte do acompanhante em cuidar da família internada. Referente ao maior uso de certas estratégias de coping pelos familiares, evidencia-se uma postura que materializa o comportamento como, por exemplo, refletir e agir em busca das alternativas para solucionar a situação estressora, pedir informação, ajuda ou auxílio físico e afetivo dos profissionais da equipe, grupos e outras pessoas. Pensar em soluções que amenizem o momento
Assim sendo, a perspectiva da equipe de saúde sobre o que acontece com a família quando um de seus membros é hospitalizado é sobre as estratégias de enfrentamento das quais estas se valem. É essencial para o desenvolvimento de um trabalho mais humanizado, ético e eficaz. É preciso aprender a olhar a família para além do que está posto, mas enxergá-la em sua totalidade, uma vez que é ela importante aliada no processo de tratamento do familiar doente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Tchau, tchau.